Assim, eu estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Acho que foi isso que o Vampeta falou. Então por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente? Salve pessoal, Lucas Flá na área, voltando aqui com mais um react de hoje. E nesse vídeo, como vocês já viram aí no teaser, eu quero fazer uma análise aqui, vou fazer um react aqui junto com vocês sobre essa parte, essa fala aqui do Mauro César. Eu acredito que é uma... Eu peguei esse trecho porque é um trecho bem bacana e vai ilustrar aquilo que eu quero falar, o meu ponto de vista sobre essa discussão aí que tá até hoje sobre Vitor Pereira, papapá. Então, não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal, comenta aqui o que você acha, se você concorda, se você não concorda com o Vitor Pereira, com o Mauro César, e bora pro vídeo. Eu queria fazer um comentário inicial sobre o assunto que vocês estavam discutindo agora há pouco, né? Que eu acho bem interessante. Assim, eu estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Acho que foi isso que o Vampeta falou. Então por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente? Por que ninguém questiona o Luan, site Meu Timão? Luan fora dos planos. Custa uma fortuna por mês. Quem contratou essa diretoria? Vai ter coletiva para explicar o Luan? Matheus Vital, site Meu Timão. Site Meu Timão, hein? É um site que cobre o Corinthians. Especificamente o Corinthians. Luan foi para o futebol mineiro, Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. Segundo Meu Timão, teve chances do Corinthians vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi, acho que de graça ou barato, sei lá quanto. Por que não tem coletiva para explicar? Essa gestão é que faz com que o Corinthians não tenha condições de competir com o Palmeiras e o Flamengo. São os mesmos dirigentes. Eu acho isso impressionante. E sobre o Flamengo contratar o Vitor Pereira, saiu o Dorival ganhou os 2 campeonatos, mas chegaram à conclusão que o Dorival seria talvez o cara que não levaria o Flamengo a mais conquistas. E o final da temporada foi péssimo. Foi péssimo. Totalmente errada a maneira como eles lidaram com a situação. Eles tinham que ter falado com o técnico e comunicado a ele a demissão, só pela imprensa. Isso é absurdo. Não surpreende que os dirigentes do Flamengo demitiram o Rogério Ceni 3 horas da manhã. Demitiram o Paulo Souza depois de um dia que ele ficou lá no hotel, lá em Bragança Paulista, que eles mandaram embora logo. Ou seja, eles já fizeram isso em outras ocasiões e isso tudo está errado. Mas eu fico impressionado como esse assunto continua na pauta. E agora essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, porque os jogadores não estão gostando porque ligaram para os do Corinthians. Cara, se ligaram para os do Corinthians, os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era mal com os jogadores. Quem está com razão? Ele ou o Roger Guedes, quando ele expôs o Roger Guedes? Quem que estava com razão? Eu acho que ele estava com razão. Aí o Roger Guedes voltou a jogar por quê? Passou a trabalhar também quando não tinha bola, voltava para marcar. Se o Flamengo quer um ambiente profissional sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no Frozô, na Maré Mansa, com um técnico amigão, então tem que ser limado. Tem que ser limado. Nós acabamos de ver o que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar, aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, em qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim, qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Cara, assim, concordo muito com o Mauro aqui, tá? Eu acho que o Mauro conseguiu explicar muito bem aquilo que eu tava sentindo, vendo todas essas notícias aí de Vitor Pereira. Porque é o seguinte, tá um chororô, cara. Aí, o pessoal falando que o Vitor Pereira é um lixo, que é um péssimo treinador. Esse pessoal, quando eu falo pessoal, é a maioria dos jornalistas paulistas que cobrem Corinthians, que cobrem os times de São Paulo, tá? E assim, cara... Tá demais isso, cara, tá demais. Aí agora estão surgindo notícias que os jogadores do Flamengo estão conversando com os jogadores do Corinthians, perguntando como que é o Vitor Pereira. E aí os jogadores do Corinthians estão falando que o Vitor Pereira é um cara horrível de grupo. Cara, como assim? Me explica então por que o Corinthians fez de tudo para renovar com esse cara. É simples. O Corinthians fez de tudo para renovar com ele, de tudo. E o Corinthians não sabia, então, que ele não era que o Vitor Pereira é um cara ruim de grupo, não sabia. Descobriu quando ele foi pro Flamengo. Então, assim, cara, eu acho que é muito chororô. A mídia tá criando umas histórias, uma narrativa para destruir o trabalho do Vitor Pereira, que nem começou ainda, destruir a imagem dele.
de um trabalho que nem começou ainda, cara, sabe? Então, assim, concordo muito com o Mauro. Se o cara fosse tão ruim assim, não era pra ter esse choro todo, tá? Se o cara não fosse tão bom de grupo, não era pro Corinthians ter feito todos os esforços que fez pra renovar com ele. O Duílio mesmo falou isso, não, a gente tentou, a gente aumentou o salário dele, oferecemos um salário maior do que ele já recebia aqui, mesmo assim não deu pra ele ficar. Então, assim, como que esse técnico que é ruim de grupo, que não se dá bem com os jogadores, ele tem todas essas possibilidades para uma eventual renovação de contrato? Então, assim, eu acredito que tem muita mentira aí nesse meio de jogador mandando mensagem. Pode até ser que tenha tido uma mensagem ali, mas eu acho que o teor que eles criaram de que os jogadores do Flamengo estão com medo, estão preocupados de como vai ser a relação com o Vitor Pereira, eu acho que isso aí é uma coisa que não existe, tá? Coloca aqui embaixo o que você acha desse vídeo, o que você achou dos comentários do Mauro César, se você concorda com a minha opinião, se você concorda com o Mauro, se você discorda, coloca aqui embaixo que eu quero saber o seu ponto de vista e sua opinião, beleza? Não esqueça também de deixar o like e compartilhar esse vídeo para alguém aí, pra gente alcançar mais torcedores, seja flamenguistas, corintianos, palmeirenses, de todo o Brasil aí, beleza? Que esse é o meu objetivo aqui no canal. Então, tamo junto, pessoal, é só o começo.